Meus irmãos, nesse primeiro culto de domingo de 2024, nós vamos começar uma série de um tema bíblico muito conhecido por todos nós, né? Nós vamos fortalecer um alicerce da nossa fé. Nós vamos discorrer nos próximos 10 domingos sobre os 10 mandamentos, né? E o nome da nossa série é Os 10 Mandamentos, o verdadeiro conceito de liberdade. Eu já convido você a abrir sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20. Livro de Êxodo, capítulo 20. Vamos fazer a leitura dos versos 1 e 2. Êxodo, capítulo 20, versos 1 e 2. O tema do nosso sermão de hoje é Libertos da Escravidão. Êxodo 20, verso 1 e 2, diz o seguinte: E Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Bem, nós não entramos ainda no primeiro mandamento, não é verdade? Mas essas sentenças que Deus dá aqui no começo são significativas para nós entendermos o antes e o depois de toda a apresentação dos 10 mandamentos, né? E por que é importante nós falarmos sobre isso? Os 10 mandamentos, ele é o norte de todo conceito ético da doutrina cristã. Todas as outras mais de 300 leis que existem no Antigo Testamento, elas só podem ser corretamente observadas e compreendidas se os 10 mandamentos forem bem compreendidos e observados. Toda a prática cristã só pode ser bem vivida e bem entendida se os 10 mandamentos antes foram entendidos e bem observados. Por isso que ele não fica só lá em Êxodo. Ele percorre todo o Antigo Testamento. Por isso que ele não fica só no Antigo Testamento, ele entra no Novo Testamento. Jesus algumas vezes conversa sobre pessoas acerca dos 10 mandamentos. O próprio apóstolo Paulo, ele algumas vezes, inclusive na carta de Romanos, considerada a carta da teologia magna cristã, ele inclusive traz de volta os 10 mandamentos. Mas antes de nós entrarmos nos 10 mandamentos, vale a pena nós diferenciarmos duas coisas. Eu falei que os 10 mandamentos é um compilado de normas éticas que norteiam a fé cristã. Mas falar de ética na pós-modernidade, com tanto relativismo, vale a pena nós conceituarmos o que é ética. E nos dias de hoje existem, a grosso modo, 2 tipos de conceitos éticos diferentes, tá? A grosso modo. Primeiro que é o conceito de ética secular, ou ética filosófica. A ética secular, ela busca única e exclusivamente a razão e a verdade. Mas a verdade no conceito da ética filosófica não é uma verdade absoluta. É a compreensão de um comportamento. E aí, ela faz isso baseado na cultura de uma época. Então, vamos lá. Então, toda vez que a filosofia vai falar do conceito de ética, ela fala pautado num comportamento que já existe num determinado grupo específico. Tranquilo? Só que a ética secular, ela busca falar mais de costumes e ela é descritiva. O que é isso? O pastor está palestrando muito já de noite, né? Uma ética e uma norma descritiva, ela tem a intenção simplesmente de apresentar para você o que acontece. Por exemplo, no movimento das igrejas presbiterianas do Rio de Janeiro, a liturgia acontece assim. Ponto, acabou. Ela não tem nenhuma intenção de alcançar o seu coração, ela não tem nenhuma intenção de mudar o seu comportamento, ela só apresenta uma descrição. O máximo que ela faz a partir disso é te explicar o pano de fundo histórico que levou eles a esse comportamento específico. Acabou. Isso é ética secular ou filosófica. Mas nós estamos falando dos 10 mandamentos, obviamente estamos falando de uma ética cristã. A ética cristã, ela não descarta a razão.
Vale a pena refletir isso aqui, tá, meus irmãos? A ética cristã, ela não descarta a razão. E a diferença é que ela coloca tudo debaixo da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o norte de comportamento, pensamento filosófico, comportamental, religioso, político, ele norteia. E ela, ao contrário da ética secular, ela não é descritiva, ela é normativa. O que isso significa? Ela apresenta uma norma. A ética cristã fala o seguinte: maridos cristãos comportam-se dessa forma e você deve se comportar assim. Ponto. Ela apresenta uma norma e a intenção da ética cristã é transformar o seu coração para que então aquela norma faça parte da sua conduta cristã. Por que é importante falar sobre isso? Porque os 10 mandamentos, ele não tem só uma intenção de ser uma lei basilar para um povo para que ninguém se mate. Ela é uma lei que norteia certo e errado, que norteia conduta, que é inflexível. Essa é a diferença da ética cristã para a ética secular. Ela tem a intenção básica de transformar o conceito ético em moral. A ética é o conceito do que se faz e a moral é como você manifesta aquele conceito. Então, os 10 mandamentos têm a intenção de: eu estou apresentando para você o que é a norma de comportamento e a partir de então, você tem que agir conforme ele. E aí, alguns teólogos, na verdade todos os teólogos, eles não vão usar o termo 10 mandamentos. Ele vai usar o termo decálogo. Por quê? Porque é uma tradução literal da expressão do hebraico chamada 10 palavras. 10 palavras, decálogo. Então, quando eu falar para você que decálogo é sinônimo de 10 mandamentos, é só uma palavrinha no lugar de 2. E ela tem uma posição muito importante, porque o povo estava entrando no deserto, saindo do Egito, para a construção de uma nação. Uma nação precisa de lei, de norma, de conduta, de identidade, de pertencimento, de unidade, de direção. E os 10 mandamentos, ele é o alicerce básico para que isso aconteça. Só que o que é interessante? Nós lemos aqui Êxodo 20. No capítulo anterior, no Êxodo 19, Deus ele se apresenta como o Deus que libertou o povo. É por isso que logo aqui no comecinho, ele fala: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Se você não tiver essa compreensão no seu coração, você pode conhecer os 10 mandamentos de ponta cabeça, você não vai conseguir segui-los. A norma para que consigamos seguir o decálogo é entender que Deus é o Senhor, nosso Deus, que nos tirou da terra da escravidão, da terra do Egito. E assim, diante disso, eu vou separar a nossa conversa, a nossa noite em 3 pontos. Primeiro, eu vou falar sobre Deus, depois eu vou falar sobre nós, e em terceiro lugar, eu vou falar sobre a lei. Vamos lá. Primeira coisa, antes de Deus apresentar a lei, ele se faz conhecer, ele se faz conhecido. Então, nós sabemos a história do povo de Israel. Chama Abraão, Isaac, Jacó. Há uma seca naquela região. José, filho de Jacó, chama o povo para viver na terra de Gósen, no Egito. Eles passam alguns séculos ali. José morre, esquecem da história de José. Os egípcios começam a se amedrontar com a multiplicação do povo hebreu, que ainda era chamado de povo hebreu, e eles escravizam esse povo. Eles passam alguns séculos escravizados. Deus se revela a Moisés, fala: Moisés, eu a partir de agora vou libertar o meu povo. Só que o que acontece? Foram 400 anos de escravidão. Eles literalmente esqueceram quem eles eram. Todas as vezes que você for ler a genealogia na Escritura, que a gente pula, não é verdade? A gente pula, eu pulo também, não é vergonha nenhuma. Todas as vezes que você vê a genealogia sendo apresentada, é um momento difícil do povo de Israel, que eles passaram algum tempo distante de Deus e eles perderam a identidade. Então, quando você vem para ele e fala: fulano que gerou Beltrano, que gerou Cicrano, que gerou X, que gerou Y, que gerou C, que chegou até você,
Ele está falando para o povo de Israel, vocês têm uma história, vocês têm uma identidade. É daqui que vocês vieram. Essa é a grande crise do brasileiro, né? Você sabe que o seu nome é eslavo, né? Você é da minha cor, né? Lá só tem branco de olhos azuis, mas você fala de boca cheia, não, meu nome é eslavo, pastor. Parece mais árabe do que eslavo, mas você fala de boca cheia. Mas você não sabe quem foi o eslavo da sua família, não é verdade? Você queria saber. Da onde sai um eslavo e sai um Arthur com cara de muçulmano? Sabe-se lá como isso? Essa é a grande nossa pergunta. Então, é por isso que se apresenta essa linhagem. Mas antes de haver qualquer apresentação de linhagem, quem se apresenta para o povo? Deus. Ele se apresenta a Moisés, manda Moisés apresentá-lo ao povo, e depois ele fala, Moisés, coloca todo mundo debaixo desse monte, que eu vou me revelar para eles hoje. E no capítulo 19, nós vemos Deus se fazendo conhecer. Ele é o Senhor da lei. E a partir de então, aquele povo não vai seguir uma lei fria, porque eles conhecem quem é o autor dessa lei. Eles têm agora uma identidade. E essa identidade se manifesta de muitas formas. Né? Nessa expressão no versículo 2, quando Deus fala, eu sou o Senhor, ele está reivindicando autoridade. Porque esse termo Senhor é um termo de amo. É alguém que é dono de alguém. Não é só aquele senhor que é mais velho que você tem por educação, né? Que diga-se de passagem está acabando, né? Que você chama, tudo bem com o senhor, bom dia. Não é isso. Ele está dizendo para o povo de Israel o seguinte, eu sou um senhor, um amo, um dono, e vocês são minha propriedade particular. Então, primeiro ponto, Deus se apresenta reivindicando a autoridade. Por mais que nós vivamos numa sociedade que desconstrói a autoridade, Deus, ele exige que a sua autoridade seja reconhecida. E se nós pensarmos nesse ponto de vista, nós vamos ver que muitas vezes da nossa prática cristã, nós estamos negligenciando quem Deus é. Deus, acima de tudo, é Senhor sobre todas as coisas. Juiz que vai julgar vivos e mortos. Senhor, que a própria Escritura fala, maldita coisa é cair nas mãos do Deus irado. Eu lembro quando eu era garoto, o pai de um amigo meu me perguntou, Arthur, você prefere cair na mão do diabo ou na mão de Deus? Eu prefiro cair na mão de Deus, que é misericordioso, e na mão do diabo Deus te salva, e na mão de Deus quem te tira? Eu falei, Senhor, me dá uma segunda chance. Então, ele tem autoridade. O capítulo 19 de Apocalipse fala que ele vai vir cavalgando um cavalo branco, com um cavalo manchado de sangue, porque ele pisou o lagar da ira. O que ele está querendo dizer? Aquela marca de sangue no cavalo montado por Jesus é o sangue dos seus próprios inimigos. Ele vai vir julgar, condenar e mandar para o fogo eterno. Então nós temos de lembrar, ele tem autoridade. E ele se revela sempre mostrando essa autoridade. Não é à toa que quando ele se revela para o povo de Israel, a terra treme, o céu escurece, o povo vira para Moisés e fala, Moisés, que o Senhor fale por intermédio de ti, e que ele nunca mais fale diretamente a nós. Não é porque eles detestavam o Senhor. Quando eles viram a autoridade de Deus, eles tremeram de medo. Então Deus aqui ele manifesta autoridade. E quando ele fala teu Deus, ele exige reverência. Eu sou o Senhor, o teu Deus, a quem você deve reverência, a quem você deve conhecer. Isso parece óbvio para a gente, não parece? Não, isso não é óbvio. Ele não precisava falar isso. Mas quantas vezes durante a nossa semana nós pensamos em Deus? Nós acordamos pensando no trânsito que a gente vai pegar, no relatório que a gente vai entregar para o patrão, aquele chefe chato que vai aparecer aquela semana na firma. A última coisa que você pensa é Deus. Por quê? Porque ele é misericordioso. Mas ele se apresenta exigindo reverência. Eu sou o seu Deus, se coloque no seu lugar. Bom. E depois, ele reivindica uma propriedade que lhe pertence. Como eu falei, o seu Deus. Vocês me pertencem. Isso também é interessante.
Uma das grandes características da geração pós-moderna, que não é idade não, tá? Todos nós aqui somos pós-modernos, porque nós nascemos num período de um pensamento filosófico pós-moderno. Todos nós temos crises de identidade, não é? O que norteia a nossa geração? Para que eu nasci? Para onde eu vou? Qual é a minha grande vocação no mundo? O que eu posso fazer para ajudar a humanidade com a minha profissão? Isso é o que? Crise de identidade. Característico da era que nós vivemos. Mas existe uma resposta primária que preenche esse vazio existencial. Quando Deus fala, eu sou o Senhor, o seu Deus, a sua identidade é Ele. Ele é a nossa identidade. E por último, quando ele usa eu sou o Senhor, ou melhor, eu sou, isso nos lembra quando ele se apresenta para Moisés, é exatamente o mesmo termo, Iavé, eu sou. Moisés vê a sarça queimando, mas ela não se deteriora. Deus aparece para ele, fala que vai libertar o povo. Ele fala, tudo bem, eu acredito em tu, mas quem é você? Você está falando que a gente vai largar uma escravidão. É difícil, mas temos comida, temos água, temos casa. O Senhor está mandando a gente atravessar inúmeras fronteiras, inúmeros problemas. Quem é o Senhor, afinal? Já falei isso aqui outras vezes quando eu preguei esse texto. A concepção dos deuses naquela época eram duas. Primeiro, um deus ele só tinha uma especialização. Qual? Esse deus serve para trazer fertilidade para o campo. Esse Deus serve para ajudar na guerra. Esse Deus serve para trazer fertilidade às mulheres. Esse Deus serve para ajudar no futuro. Esse Deus serve para ajudar no amor. Esse Deus serve para ajudar na filosofia. E agora Deus fala que ele vai atravessar um monte de fronteira. E vai enfrentar um monte de problema diferente. Guerra, fome, calor, rebelião, inimigos. São muitas especializações. Qual é a sua? É isso que Moisés está perguntando. Uma outra concepção de Deus naquela época é que os deuses eram territoriais. Eles tinham poder de atuação só no terreno que lhe pertencia. Então o Deus do Egito agia no Egito. O Deus dos Moabitas agia em Moabe. O Deus dos Hititas agia na terra dele. Saiu daquela terra que acontece, Deus não vai com ele. É por isso que os povos antigos tinham muito hábito de destruir outros povos e submeter. Porque ele sabia que ele podia atravessar fronteiras e o Deus ia com ele. Que agora aquela fronteira lhes pertencia. E Moisés está dizendo o seguinte, o Senhor está mandando a gente sair do Egito. É uma outra terra. O Senhor por algum acaso vai com a gente? Depois que a gente atravessar o deserto, a gente vai entrar numa terceira terra. O Senhor tem poder para passar nela? Quem é o Senhor? E ele responde, eu sou. Que a gente pega lá no original como Iavé, ou Jeová, ou Javé, tudo sinônimo, tá? Que significa eu sou, ou melhor, eu serei quem serei. O que Deus está dizendo para Moisés? Esse conceito de eu serei no futuro, né? Você vai atravessar uma fronteira, e quando você chegar naquela fronteira e imaginar que eu posso ir com você, eu já estarei lá. Eu serei Deus lá. Vai haver uma terceira fronteira. Eu não vou atrás de você, porque lá eu continuarei sendo Deus, porque eu estou lá. Você vai ter um problema numa guerra, eu serei Deus enquanto você estiver na guerra. Você vai ter um problema com fome, eu serei Deus enquanto vocês precisarem de alimento. Então, Moisés, independente da fronteira, independente do problema, eu continuo sendo. Vai, eu sou. E ele traz isso à tona mais uma vez. Eu sou. Então ele se revela para o povo, exige a autoridade do povo, exige reverência do povo, dá uma identidade a eles e fala, a partir de agora fiquem tranquilos. Vocês são insuficientes? São, mas eu sou por vocês. Então primeiro ele redime o povo antes de apresentar a sua lei. Ele salva o povo antes de apresentar a sua lei. Ele traz identidade ao povo antes de apresentar a sua lei. Ele mostra quem é o autor da lei antes de fazer-lhes aplicar. E agora, pensando sobre o povo de Israel, sobre nós, que impacto isso tem? O primeiro impacto que isso tem é o conhecimento de que nós somos pecadores. E no mundo de hoje,
isso é meio desconstruído, não é verdade? Por quê? Porque a verdade hoje é relativa. Cada um faz como bem entende, cada um por si e Deus por todos. Mas quando Deus se apresenta como um Senhor que exige autoridade, reverência, Ele apresenta uma identidade que está falando, vocês precisam disso, porque vocês são insuficientes. E vocês são insuficientes porque vocês são pecadores. Ele desconstrói a nossa convicção de autossuficiência. Mas não para por aí. Porque ele desconstrói, mas ele constrói. Porque ao mesmo tempo que ele apresenta o fato de que nós somos insuficientes e pecadores, ele fala, não tem problema, porque eu sou suficiente e eu redimo o coração de vocês. Oséias tem uma expressão maravilhosa que ele fala que Deus ele faz a ferida e cura a ferida. Você é pecador, feriu. Senhor, eu reconheço, preciso da sua ajuda. Ele cura. Então, ele desconstrói o nosso falso conceito de autossuficiência e apresenta para nós que ele é a suficiência. Ele é a direção. Ele é a norma. E enquanto nós não entendermos isso, nós vamos andar sem direção. Nós vamos andar achando que nós somos suficientes e vamos, como a própria Escritura fala, ser como cegos que guiam próprios cegos, caindo em buracos atrás de buracos. E é interessante falar sobre isso porque nós vivemos numa sociedade que não gosta de ordem. Não é à toa que todos os nomes que até o final da década de 2000 tinham um tratamento mais de ordem foram trocados, não é verdade? Você não pode chamar mais chefe de chefe, você não pode chamar mais patrão de patrão, você não pode mais chamar colaborador de colaborador, né? De funcionário, agora é colaborador, agora é time, agora é CEO, CFO, em outras línguas. Por quê? Porque o povo não gosta de autoridade. Não gosta que alguém lhe dê ordem. Não, ninguém manda em mim. Todo mundo manda em você. Repara nisso. Afinal das contas, você não manda quase ninguém. Já parou para pensar nisso? Se você não faz o que te cumpre no trabalho, você é mandado embora. Se você não cumpre a sua obrigação dentro de casa, as coisas desandam. Se você não cumpre a sua obrigação consigo, a sua saúde vai embora. No final das contas, queridão, até o seu coração manda em você. Não vai correr não, como é que ele não grita. Vai comer besteira para não ver aquele susto que você vai passar. Né? Lembra logo de Jesus. Senhor Jesus, tem de misericórdia. Mas nós não gostamos de ordem. Só que Deus nos dá ordem. O Deus que nós servimos é um Deus de ordem, é um Deus de reverência, é um Deus de autoridade. Isso é difícil, né? A nossa grande luta, e eu não estou falando das pessoas de fora da igreja não, tá? Estou falando nós aqui dentro. A nossa grande luta de entender isso é porque no final das contas, nós queremos fazer o que nós queremos fazer. Né? Chega o final do ano, você faz um projeto de vida para 2024, e você pede, Senhor, faça a sua vontade. Senhor, abençoe os meus planos. Que esse ano eu perca 7 quilos. Que esse ano eu coloque o shape. Que esse ano eu ganhe 2 promoções. Que eu pegue um carro melhor. Que esse ano eu consiga casar. Que esse ano, enfim, o Senhor me dê uma namorada. Senhor, os meus amigos estão me zoando na igreja. Mas a gente não pede, Senhor, que se faça a sua vontade. Por quê? É muito incerto para a gente, não é? A gente quer fazer o que a gente quer fazer. Só que enquanto nós quisermos fazer o que nós queremos fazer, nós vamos descobrir cada vez mais que somos cada vez mais insuficientes. Já reparou que quanto mais distante de Deus você está, quanto mais você está fazendo as coisas que você quer fazer, mais o seu coração entra em crise? Rapaz, Deus, Ele mostrou o quanto sou pecador. Não gostei, vou embora. Você vai embora, você fica com um buraco existencial desse tamanho no peito. Agora eu estou com raiva de Deus, eu não volto nunca mais. E o buraco toma você. Você agora é um buraco existencial. E nós teimamos em perceber que Ele é a nossa suficiência. Que enquanto nós formos caminhando pelas nossas próprias vontades, nós vamos falhar. E para que nós, como seres humanos, não caiamos na falha,
Deus se apresenta. E essa apresentação não é só de autoridade. Essa apresentação não é só de reverência, mas é uma apresentação de misericórdia. Ele não precisava falar, você é pecador. Mas ele decidiu fazer. Ele não precisava, porque ele não depende da gente para nada. Sabe aquele seu vizinho que está fazendo besteira e sabe que vai dar ruim? E você não aconselha porque não te interessa? Imagina para Deus. O que ele ganha com você? Ele ganha os meus talentos. Pô, tadinho de Deus se ele precisasse dos seus talentos. São imperfeitos. Não, porque eu sou pastor e eu leio tantos livros por ano. Mas Deus não precisa ler nenhum. Ele conhece todas as coisas. Que ele fala para o seu povo, exigindo autoridade e reverência, também é uma manifestação da misericórdia de Deus. É uma manifestação de cuidado contínuo, porque ele não faz isso uma vez. Ele faz isso a nossa vida inteira. Nós nos convertemos, nós nos caminhamos diante dele, nós ficamos tristes, nós vamos embora, e a primeira coisa que acontece é, o coração fica triste. Vou embora que agora eu vou fazer o que eu quero. No dia seguinte, rapaz, tristeza aqui no coração que eu não estou entendendo. Mentira. Você sabe que é Jesus te apertando já. Ele cuida da gente continuamente. Inclusive quando nós falhamos. Inclusive quando nós erramos. O povo caminhou 40 anos no deserto, errando um monte de vezes. Mas Deus esteve com eles no deserto e entrou com eles na terra prometida. Essa manifestação de Deus também é uma manifestação da identidade pessoal. Porque a partir de agora nós não andamos mais baseados na moda. Eu não digo só moda de vestimento, eu digo moda de comportamento. Porque elas passam. Imagina se a sua identidade dependesse de um comportamento que a cada 5 anos muda. Não é verdade? Eu nasci no final da década de 80. Eu via a roupa do meu pai e eu ria da cara dele. A galera de 20 se veste igual a quem? Igual ao meu pai. Voltou à moda. E eles riem de quem? De mim. Reparou? Eu ria da pochete do meu pai. E a galera está usando pochete. Bobo sou eu que boto no bolso. Não é? A moda vem, a moda vai, passa. Posicionamento político. Hoje um é o modismo, amanhã é outro. Hoje o seu amigo que conhece de filosofia pergunta, já leu sobre fulano de tal? Amanhã esse cara está retrógrado. Hoje você sai de uma faculdade achando que vai ter um bom emprego e descobre que precisa ter uma pós-graduação e uma boa indicação. Aí daqui a 5 anos você descobre que a sua indicação e a sua pós não serve mais de nada. Porque o mercado mudou. E agora você precisa de uma outra pós, isso se a sua área já deixou de existir. Não é verdade? A quebra do Comperj mostrou isso pra gente. Um monte de amiguinho fazendo um monte de curso, se formou e ficou desempregado. Por quê? Porque a área sequer existe. Acabou. E agora tem um Deus que ele fala pra gente que essas coisas que mudam não nos definem. Profissão, filosofia, vestimenta, ele nos define. Isso é manifestação de graça. Isso é manifestação de misericórdia. Você colocando sua carteira na pochete ou no bolso, ou na bolsa da sua esposa, isso é manifestação de misericórdia. Porque essas coisas não determinam quem nós somos. Independente delas, Deus transforma quem nós somos. E transforma a um passo de nos dar identidade coletiva. Porque nós passamos a ser úteis para a sociedade. O Evangelho molda o nosso coração a ponto de nós transbordarmos o nosso ambiente de trabalho. O Evangelho muda o nosso coração ao ponto de transformar o nosso comportamento doméstico. Nós somos maridos diferentes, filhos diferentes, pais diferentes, vizinhos diferentes. Tudo porque a graça de Deus alcançou o nosso coração. E acima de tudo, nos dá uma identidade eterna. Qual é o grande grito do brasileiro hoje? Estabilidade financeira, não é? Aí tivemos o concurso não sei se foi da Caixa Econômica ou do Banco do Brasil, mais de 1 milhão de inscritos, 350 vagas. Por quê? Porque todo mundo quer
Estabilidade financeira. Você vai dentro das repartições públicas e vê pessoas com doutorado que abriram mão de um salário de 3x para ganhar X porque queriam estabilidade. E tem? Não. Porque vem uma lei e muda daqui, vem outra muda de lá. Você faz o concurso, o salário hoje é maravilhoso, daqui a 10 anos ele está defasado porque não teve aumento. E agora aquilo que era uma benção vira uma maldição, porque você não tem como barganhar um aumento. E diante de todas essas coisas que parecem que dão estabilidade, não dão, Deus é a nossa estabilidade. Ele nos dá uma identidade eterna. Isso é graça. Isso é misericórdia. E a partir de então, nós não somos mais escravos do Egito, escravos do mundo, escravos da sociedade, escravos da ética filosófica, porque nós temos um Deus que se manifestou por nós. Ainda nos apresentou uma lei que norteia o nosso coração. E eu quero falar com você sobre essa lei. Primeiro, que a lei é de Deus e não é nossa. O que eu quero dizer sobre isso? Não tem incisos, parágrafos e modificações. É aquilo ali e ponto. Pastor, mas eu não gosto disso. Paciência. Não é verdade? É aquela frase que a gente ouviu da nossa mãe. Que pena, né? Nem sempre a gente vai gostar de tudo. Não é verdade? Quem nunca ouviu ficou triste porque não tinha como responder à mãe porque era verdade. Primeiro que a lei é de Deus. E essa lei, ela não tem a intenção de nos destruir. Paulo fala sobre isso em Romanos. Paulo fala que a lei, ela não veio necessariamente para nos condenar, para nos dar a direção e mostrar que nós somos insuficientes. Por quê? Ela nos dá a direção no sentido de que, para onde eu ando? Para cá. Eu vou conseguir? Não. Insuficiente. Graça, misericórdia. Deus te ajuda, sustenta. Então ela tem essas duas manifestações. Ela norteia a nossa vida. Como servir a Deus? A lei fala. Como ser um bom marido? A lei fala. Como ser um bom filho? A lei fala. Como ser uma boa mãe? A lei fala. Como não destruir o meu casamento? A lei fala. Como não esganar o vizinho barulhento? A lei também fala. Como não destruir a minha própria vida, arrogante que eu sou? A lei também fala. Ela norteia a nossa vida. Ela mostra quem somos. Ela mostra quem e como devemos ser. E ela se manifesta de forma compreensível. Nós temos alguns irmãos aqui na igreja formados em direito. Você já viu a coisa mais difícil que é pegar um vade-mecum e ler? Eu li 2 páginas e parecia que tinha um irmão pentecostal falando em línguas. Eu não entendi nada. Eu não entendi absolutamente nada. Estou falando mal dos irmãos que falam em línguas não, tá, queridos? Estou falando que eu não entendi nada. Só que a lei de Deus, ela é clara. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus. O Senhor seu Deus é Deus sobre todas as coisas. Não terás outros deuses diante de ti. Não olhe para a mulher do próximo. Guarde o dia de sábado. Santifique-o porque ele é do Senhor. Tem coisa mais clara do que essa? Que manifestação mais clara do que essa? E existem igrejas que para você entrar tem um compêndio de normas que são mais difíceis do que a própria lei de Deus. Quando Jesus ele vai conversar com os fariseus lá no Novo Testamento, ele fala contra a lei, ele não está falando contra os 10 mandamentos. E algumas pessoas têm o hábito de falar, não, os 10 mandamentos não têm mais nenhuma validade porque Jesus falou contra a lei. Não. A lei vigente no Novo Testamento entre os rabinos era a lei rabínica. O que era a lei rabínica? Tinha os 10 mandamentos e os rabinos que escreviam comentários sobre os 10 mandamentos, que era a lei rabínica. Só que com o passar do tempo, o povo passou a seguir mais a lei rabínica do que os 10 mandamentos. Isso criou vaidade no coração dos rabinos, então já que todo mundo faz o que eu mando, então eles vão inventar um monte de coisa. Aí você pensa, poxa, que tolice. Não, isso é do coração do homem. Lembra quando a gente era pequeno e jogava o mestre mandou? A gente queria inventar um negócio mais difícil para ninguém conseguir. É do coração do homem. O mestre mandou achar uma pedra com 7 cores, 4 pontas, e que voe 5 metros, só para ninguém achar. Do coração do homem. E quando Jesus fala, ele fala contra essa lei. Mas a lei do Senhor, ela é
clara, ela é compreensível, ela é direta. Não tem nenhuma pessoa, por menor que seja a sua capacidade de leitura, que lendo os 10 mandamentos não entenda. Então a lei, ela é clara. E ela também é absoluta. Ela não tem relativização. Senhor, eu tenho dificuldade nisso daqui, mas as outras 9 eu sigo. Não serve de nada. Lembra quando Jesus vai conversar com o jovem rico? Você segue os mandamentos? Sigo. Então venda tudo que tem, dá aos pobres e segue-me. O que Jesus estava apresentando para ele? O primeiro mandamento. Servir ao Senhor seu Deus, sobre todas as coisas, de toda a tua alma e de todo o teu coração. O que aquele rapaz faz? O texto fala que ele se entristece e vai embora. Por quê? Porque por mais que ele seguisse as outras, ele não seguia primeiro. E não tem isso, meus irmãos. Isso também é do coração humano. Poxa, meu chefe me deu uma reorientação porque eu cheguei atrasado, mas essa é a primeira vez em 10 anos. Chegou. Está na lei, ele pode te dar. Nós sempre procuramos achar uma brecha nele, não é verdade? Carioca que somos, então, nós conhecemos o nosso povo. É o famoso povo do jeitinho. É uma fama muito feia que a gente tem, não é? Infelizmente, é uma cultura verdadeira. Sempre tem um jeito. Na lei de Deus, não tem. A lei é o jeito. Deus é o jeito. A graça é o jeito. A misericórdia é o jeito. Mas nós não precisamos pensar de forma fria sobre a lei. Porque apesar dela ser algo absoluto, sem relativização, ela é boa. Quantas vezes nós vemos no Salmo, né, com amáveis são caminhar nas suas leis. Quanto deleite há, Senhor, no seu tabernáculo e na sua presença. Por quê? Porque a lei é boa. Ela traz saúde para a alma. Ela traz saúde para o nosso coração. Ela traz descanso. Olha só, meu irmão. Seu casamento só tem 30 anos porque a lei do Senhor entrou nela. Porque se dependesse do seu coração, você já tinha pulado fora do barco há muito tempo. Ou seu cônjuge já tinha te colocado para fora do barco há muito tempo. Não é verdade? Tem dia que nem você se atura e você se pergunta, como essa pessoa me atura há 30 anos? Eu estou com um Tarsila 7. E tem semana que eu penso, como que ela me aturou essa semana? Porque nem eu consegui, meu. A lei de Deus é boa e agradável. Ela nos ensina como agir diante de Deus, como agir diante da sociedade. É só você pensar em coisas básicas que nós pensamos. Nós temos aqui o sinal do Barreto, famoso em Niterói e São Gonçalo, como sinal que fecha 30 horas e abre 2 segundos e meio. Aí quando abre, você vê uma verdadeira corrida do Speedway, é para todo mundo passar, porque ninguém quer passar nele fechado. Já é uma bagunça com um semáforo. Imagina se ele não existisse. Quando você está no Rio de Janeiro e tem um blackout, que os semáforos não funcionam, você precisa dirigir, você sai na rua, parecendo uma missão do Rambo. Você anda a 12 km por hora, olhando para todos os cruzamentos, porque do nada vai surgir um cometa Halley passando na sua frente. E essa é uma coisa básica. Nós reclamamos do semáforo, mas sem ele, nós não conseguiríamos chegar no centro de Niterói, sem arriscar a nossa vida. Se um semáforo falho, limitado é assim, imagina a lei de um Deus bom, eterno, perfeito, misericordioso, longânimo, pacífico, amoroso. Ela é boa. Ela é boa porque há deleite nela. Ela é boa porque há descanso nela. Imagina, todas as noites nós dormimos com a nossa cabeça tranquila no travesseiro, porque nós sabemos que naquele dia não existe nada que nos condene. Isso é um motivo de paz. Saber que as nossas mãos estão limpas, mesmo quando tudo dá errado. Pastor, lutei tanto por aquela relação e ela acabou, mas as minhas mãos estão limpas. Pastor, servi 30 anos naquela igreja e me colocaram para fora, mas as minhas mãos estão limpas. Pastor, eu trabalhei 40 anos numa empresa e fui mandado embora por justa causa, mas as minhas mãos estão limpas.
A lei do Senhor traz descanso para a nossa alma. Mas tudo isso só é possível porque antes dessa lei se manifestar, nós já éramos dele. Isso só é possível porque antes dessa lei se manifestar, nós já tínhamos sido tornados santos, separados, justificados diante de Deus. Porque existe uma outra lei que a gente se esquece. A palavra diz que o salário do pecado é a morte. Todos os que pecam merecem a condenação eterna e o inferno. E aí, me valendo da frase de Jesus, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. E agora pega essa frase e aplica na mesma sentença. O salário do pecado é a morte. De todas as leis, existe uma que diz: você é digno da ira de Deus eterna. Mas para esse parágrafo, para esse ponto na lei, Deus Pai, na eternidade, manda o seu Filho Jesus. Ele que nunca pecou, que nunca errou, que nunca falhou. Aquele que dizia, eu e o Pai somos um, é pendurado numa cruz. E no lugar de nós recebermos a aplicação dessa lei, nós recebemos a sentença dela, porque no lugar da gente, Jesus grita na cruz do Calvário, Deus meu, por que me desamparaste? Ele morre no nosso lugar. Ele paga no nosso lugar. E hoje nós temos a graça de descansar nessa lei, porque aquela parte que nos condenaria, nos tornou salvos por intermédio de Cristo Jesus. Porque como diz Paulo em Gálatas 3:24, assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. A lei é boa, traz saúde à alma, mas por quê? Nós somos filhos e filhas redimidos de Cristo Jesus. Amém? Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos nessa noite por sabermos que pertencemos a Ti. Por mais que o mundo passe, a moda passe, o emprego passe, a saúde passe, a esperança vai embora. O Senhor permanece forte, vivo, eterno, para sempre. Por mais que muitas vezes nós oscilemos, nós falhemos, o Senhor se manifesta como um Pai cheio de graça, amor e misericórdia. Coloca no nosso coração um senso dessa autoridade de quem o Senhor é. Coloca no nosso coração um senso dessa reverência de quem o Senhor é. E que no lugar de termos medo, tenhamos o temor de estarmos diante de um Deus que todos os dias cuida de nós, nos guarda, nos sustenta, nos traz esperança que em Ti, Pai, só no Senhor, encontremos e conheçamos o verdadeiro sentido de liberdade. Essa é a súplica que nós fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.